O mundo está mudando drasticamente. Com certeza você já percebeu isso, as tecnologias estão entrando nas nossas vidas com uma velocidade sem precedentes. E nesse vídeo a gente vai explicar por que isso acontece. A gente vai ensinar um pouco sobre inovação, sobre as metodologias de desenvolvimento de produto e serviço, que são a causa dessas grandes mudanças nas empresas, e vamos trazer um pouco do cenário competitivo, que é a consequência dessas inovações sucessivas. Fica ligado nesse vídeo aí, acho que você vai gostar. Oi, eu sou o Martim da Saiba e eu tenho o privilégio de estar aqui acompanhado da Giovana Baccarin, que é especialista em inovação, empreendedorismo, professora, mentora, já escreveu livros sobre essas temáticas, é também analista junguiana, inclusive foi minha mentora e por conta dela que eu consigo estar aqui hoje falando com vocês. Foi fundadora da Open6, que tem filial na Austrália, e a gente tá junto para falar um pouco sobre inovação e como as temáticas de desenvolvimento de produtos e serviços influenciam na velocidade das mudanças e nesse cenário competitivo que a gente vê hoje. Em 2019, eu tive a oportunidade de visitar alguns dos maiores polos de inovação do planeta. Fui para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde estão as maiores startups do mundo. Eu fui para Tel Aviv, em Israel, que é um polo de inovação, e Israel é o país com o maior número de startups por pessoa no planeta. E depois eu fui para a China, eu visitei Beijing, Shenzhen e Xangai. Encontrei fundos, aceleradoras, startups, empreendedores. E o meu intuito nesse projeto era entender por que a inovação se dava de forma tão abundante nesses lugares e aqui no Brasil não. E eu cheguei em várias conclusões a partir daí. A verdade é que existem muitos diferenciais competitivos desses lugares em relação ao Brasil. Tem a ver com o estímulo do governo, a infraestrutura, a formação das pessoas, o estímulo ao empreendedorismo nesses polos, né? Esses diferenciais competitivos são muito difíceis de replicar, por questões maiores do que nós, né? Mas tem um grande diferencial que é a forma como essas empresas, essas startups abordam o desenvolvimento de projetos, como eles criam um negócio. E eu percebi que a metodologia que eles usam é rigorosamente diferente da metodologia que as empresas brasileiras praticam. E aí, isso se tornou uma missão nossa da Saiba, que era trazer essas metodologias, esse jeito de fazer negócios para o Brasil. E essas filmagens aqui, essas gravações são o começo desse processo de a gente conseguir difundir para as pessoas, porque de verdade o que a gente vai falar aqui, todo mundo precisa saber. Ao se aprofundar na forma como essas startups nos polos de inovação fazem negócio, a gente entendeu que todas as mudanças de gestão de negócios que vêm revolucionando o mundo dos negócios recentemente são vinculadas inicialmente aos princípios do desenvolvimento de produtos e serviços. A gente está falando aqui de metodologias, de jeitos de encarar a criação de novos produtos, o desenvolvimento deles, o refinamento deles, que trazem princípios que transbordaram para todas as áreas das empresas. Todo mundo trabalha direto ou indiretamente com produtos ou serviços. Se você é designer, se é fotógrafo, se você é educador, se você trabalha em banco, de alguma maneira, o desempenho dos produtos e serviços vão influenciar na sua vida, vão influenciar na sua carreira. Então, quanto mais você souber sobre essas temáticas, melhor. E o que aconteceu é que essas metodologias que a gente encontrou nos polos de inovação, na verdade, elas são relativamente recentes. Elas não são a forma que as pessoas encaravam o tema de produtos e serviços ao longo do século XX inteiro. Hoje, aqui no Brasil, na maior parte das empresas, a gente está replicando a forma de atacar produtos e serviços que se fazia no século passado. E a gente está aqui para mostrar para vocês o que mudou na forma de encarar produtos e serviços e o tamanho da influência que isso tem no mundo dos negócios hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, fizeram um levantamento de quanto tempo levou para cada tecnologia ser adotada por 50 milhões de usuários. O avião levou 64 anos para ser adotado por 50 milhões de usuários, os carros 62, o telefone 50, eletricidade 46, o cartão de crédito 28, os caixas eletrônicos 18 anos, computadores 14, os telefones celulares 12 e a internet 7, que a gente já entrou no ambiente da internet, onde existe essa conectividade tamanha. Isso também acelera o tempo de adoção das pessoas em relação às tecnologias. Então a internet 7 anos, o Facebook 4 anos, o WeChat 1 ano e o Pokémon GO 19 dias. Tem influência da internet, tem influência da exponencialidade, da velocidade que as coisas estão acontecendo, mas o nível de competitividade entre as empresas e as metodologias para chegar nos melhores produtos e serviços possíveis influenciam demais na velocidade de adoção de determinado produto ou serviço.
Então, essa velocidade de adoção das tecnologias tem como consequência um trabalho mais profundo no desenvolvimento de produto com essas metodologias que a gente está olhando. Para a gente poder falar com mais profundidade sobre produto, antes é muito importante a gente definir com clareza o que é inovação e como se cria inovação. Então vou passar a bola aqui para a Gi para contar para a gente um pouco mais sobre isso. E eu acho que para a gente começar a entender, precisamos definir o que é inovação, mas também tem um lugar de entender o que não é, certo? E aí, o que é inovação? Se a gente for falar do processo de criação de um novo produto, e a gente está falando de produto aqui, a gente falaria sobre o que é importante acontecer como premissa, né, para que essa novidade aconteça. A inovação tem a ver com a gente navegar dentro da vulnerabilidade e dentro da incerteza de criar alguma coisa nova que a gente não sabe o que é, a gente não sabe para que é, a gente não sabe para quem é, nem como vai funcionar. E isso tem um nível de incerteza e muitas vezes de risco bem alto. Então, navegar nessa vulnerabilidade, nesse processo de criação, talvez seja a base e a premissa da inovação. E aí, essa novidade, ela pode ser produto, ela pode ser serviço. Inclusive, quando a gente está falando de produto aqui, a gente sempre entenda que estamos falando de serviço também. Então, ela pode ser produto, ela pode ser serviço, ela pode ser uma nova tecnologia, uma nova técnica, um novo processo. Tudo isso é inovação. E é importante entender porque não é sempre só envolvendo tecnologia. Agora, o que não é inovação? Eu copiar alguma coisa e só mudar alguns parâmetros não é inovação. Eu copiar alguma coisa e mudar a marca e mudar o branding não é inovação. Apesar de marca, marketing e tudo isso serem grandes contribuidores do processo de criação de produtos, só esse aspecto não gera inovação. Então, a gente precisa começar a entender que inovação sempre tem a ver com navegar nesse alto risco e nessa alta incerteza. Então, é nesse sentido que as metodologias que o Martim estava comentando são tão importantes, porque elas ajudam a gente exatamente a trabalhar na criação de produtos diminuindo riscos e incertezas, ou seja, conseguindo navegar de uma forma mais assertiva no processo de inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, uma preconcepção muito comum nas pessoas é entender que inovação tem a ver com tecnologia. E talvez isso até seja verdade se a gente for entender tecnologia de uma forma bem ampla, se a gente for entender técnica de uma forma bem ampla. Mas quando a gente está falando nessa pré-concepção, geralmente a gente está pensando em tecnologia digital, informática, né, em tecnologia da informação e nessas coisas como direcionadores da inovação. Mas não é só por aí. A gente pode ter inovação em design, a gente pode ter inovação, como eu falei, em processos, a gente pode ter inovação simplesmente na criação de propostas de valores diferenciadas que enderecem de formas inovadoras e diferentes necessidades e trabalhos que os clientes já tinham ou que nós estamos descobrindo agora. Ou seja, não precisamos necessariamente ter um departamento de tecnologia dentro da organização para poder usufruir do processo de inovação dentro da empresa, seja na criação então de produtos, serviços ou o que quer que seja. E aí vamos entender então um pouquinho quais são os tipos de inovação que a gente pode ter dentro desses contextos. A gente tem a mais famosa, né, a garota do momento, que é a inovação disruptiva, que é aquela inovação que chega com o pé na porta, quebrando tudo e realmente tirando o lugar daquilo que vinha anteriormente. E aí a gente pode falar de casos como clássicos e já tão utilizados por todos nós, quanto o iFood, o Uber e tantos outros, todas as plataformas de mídias digitais e tudo mais. Então, disrupção é a inovação que chega muitas vezes com uma tecnologia, inclusive, né, de uma forma mais ampla, que começa aquém do que a gente tinha no mercado e que vai entrando e, de repente, por ter um valor diferenciado, muda totalmente o mercado, né? Então, ela é disruptiva. O que teria além disso? A gente pode pensar em inovação incremental, que é aquele pão com manteiga de qualquer empresa, que é a gente sempre trazer melhoria continuada para todos os nossos produtos. Então, não é necessariamente alguma coisa que vai trazer disrupção para o mercado ou para aquela área, para aquela tecnologia, mas sim algo que vai continuamente melhorar aquele produto. Então,
Isso é o que a gente chama de inovação incremental. Mas tem um tipo de inovação que a gente não costuma pensar muito, que é a chamada inovação de valor. A inovação de valor, no geral, ela trabalha aumentando o valor para o cliente, ao mesmo tempo em que ela diminui o custo. É uma coisa que a gente vê muito na estratégia do Oceano Azul e coisas ligadas a isso. Mas que tem a ver com resolver muito bem, trazendo este valor e esse custo reduzido para um problema muito específico dos nossos clientes. Então, essa também é uma outra forma aí que fica de convite para você poder pensar as possibilidades de inovação dentro da sua organização. E aí, para pensar isso, então, a gente tem que olhar para a cultura de inovação, que talvez seja uma das coisas que dentro desse processo todo, né, de produto, a gente precise trabalhar não só dentro das equipes de projeto, como a organização trabalhar isso em toda a sua estrutura. E o que é essa cultura de inovação? Ela tem a ver com uma forma de pensar, né, aquela palavrinha famosa, o mindset, né, a forma da gente pensar, a nosso manejo e a nossa criação de produtos e serviços. Como eu disse, a inovação sempre acontece dentro de um elevado nível de incerteza e de um elevado nível de risco. E a forma tradicional do século XX de fazer produtos, ela não trabalha com níveis altos de incerteza, nem com altos níveis de risco. As organizações estão sempre tentando criar processos para diminuir isso e criar projetos que vão do começo ao fim de uma forma muito alinhada. E a cultura da inovação, ela pede o contrário, ela pede a tolerância ao risco. Ela pede que a gente incorpore o erro como algo que faz parte do processo, que a gente entenda que a iteração, ou seja, o feedback que a gente pega através do processo de criação e de navegar nessa incerteza é algo importante. E isso demanda habilidades diferentes e posturas diferentes das nossas equipes, dos nossos gestores, das nossas lideranças e dos profissionais de inovação, e é deles que nós estamos falando aqui. Então, a cultura de inovação, ela anda muito perto dessas premissas que eu comentei, que tem a ver com navegar na vulnerabilidade de risco e incerteza. E talvez seja aquele ponto que a gente esquece, mas que faz toda a diferença se a gente conseguir trabalhar dentro da empresa, trazendo essa cultura para a equipe. Muito bom. E acho legal acrescentar que, assim, esse espaço para o erro não é exatamente simples, né? Ninguém quer fazer errado. No entanto, se a gente consegue criar dentro das empresas ambientes seguros para que as pessoas, claro que as pessoas querem fazer certo, mas para que as pessoas não tenham o medo de errar, elas se sintam confortáveis com errar, contanto que isso venha acompanhado de um aprendizado, claro. Então, do ponto de vista de gestão, é muito importante criar esses espaços seguros onde as pessoas são cobradas pela sua intensidade, sua vontade de fazer acontecer, mais do que pelo resultado específico. Sabe o que seria legal também? A relação entre inovação e criatividade. O espaço de criatividade, ele é fundamental. Assim como a gente tem que navegar na incerteza para conseguir criar, a gente precisa criar também espaços, e aí vou repetir aqui, mas a gente precisa criar espaços de criatividade. A criatividade, ou seja, a nossa habilidade de trazer algo onde antes nada existia, ela demanda um certo tipo de ambiente, de ambientação, um certo tipo de estímulo que é muito diferente daquele necessário para quando a gente está em modo de execução. Quando a gente está em modo de execução, a gente precisa de parâmetros, a gente precisa de estruturas e a gente precisa de determinados tipos de metodologia. Quando a gente vai trabalhar o criativo, a gente precisa de todo um outro conjunto de ferramentas, de espaço, de ambientação que tragam e que ajudem a incentivar o processo de inspiração e que ajudem a incentivar o processo de conseguir navegar na possibilidade de trazer algo novo que não seja a coisa final e que seja algo que a gente vai poder abrir, construir, navegar e olhar. Muito bom. E eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, nós, num ambiente seguro, e vou falar o que eu penso de fato, assim. Eu acho que essa dificuldade gigante em aceitar o erro, ela vem da carga escolar, né? O regime escolar que a gente conhece, desde que você é pequenininho, você é julgado ou avaliado pelo certo e pelo errado. Você é ranqueado por nota.
Então, se você quer mostrar para o seu pai que você é um bom aluno, você precisa acertar. Você não pode errar. O erro não é tolerável na escola. Então, é muito difícil desconstruir essa lógica que está sendo ensinada pra gente desde muito pequeno. Mas quanto antes a gente tiver essa percepção de que o erro pode ser benéfico se acompanhado de um aprendizado, antes a gente vai ser pivô da inovação dentro dos negócios e dentro da nossa própria carreira. E a gente traz essa mentalidade da escola para a organização. Então, quando a gente está falando, fechando esse ciclo de cultura de inovação, a gente precisa então desconstruir, né, essa mentalidade de eu preciso tirar a maior nota de cara da gente. Para que a gente possa, então, através desse aprendizado, que é validado, que não é solto e que está sendo acompanhado, encontrar as melhores soluções e, em algum momento, efetivamente encontrar a inovação. Fiquei com vontade de contar um caso de inovação a partir do erro. Legal? Super. Tá. Parece que tinha um casal, né, um homem e uma mulher, que moravam na roça, e eles tinham umas vacas que eles tiravam leite. O homem foi lá, tirou o leite da vaca, botou numa embalagem de couro esse leite e pendurou na frente de casa, voltando para casa, né? E foi para casa, sei lá, tomar banho, tocar sua vida. E aí a mulher dele cruzou com aquele negócio lá, solto, na frente da casa e falou, cara, esse cara é muito folgado. Eu não vou pegar, vou esperar ele criar coragem, vir aqui e pegar essa cestinha de leite. Bom, dia seguinte o homem acorda, vai lá ver a cestinha, tá lá, ele fala, pô, essa mulher é muito folgada, né? Eu trabalho o dia inteiro, vou lá, pego o leite, ela não tira esse negócio, vou deixar isso aqui até ela pegar. Aí a mulher passou no dia seguinte, com raiva e birra, as duas partes com birra, ninguém pegou a cestinha de leite por uma semana. Passou uma semana, a mulher estava mais preocupada, né, com a limpeza, com a higiene da casa, pegou a cestinha de leite, foi jogar fora, abriu e ali era um queijo todo embolorado. E ela teve a presença de espírito de provar esse queijo e eles descobriram o gorgonzola. Então, a partir de um erro e de um pouco de birra, se inventou, teve uma inovação e se criou um novo tipo de queijo que, né, tão gostoso e tão difundido no mundo inteiro. Aprendi essa história assistindo um filme nacional, Estômago, que é muito bom. Assista. E dentro do processo de inovação, existe uma tendência das empresas e principalmente das organizações estabelecidas, né, das grandes organizações, atualmente, de fazer o que a gente chama de inovação aberta. O que é inovação aberta? Vamos começar do contraponto, porque é sempre uma boa forma da gente entender. Então, o que é inovação fechada? Inovação fechada é aquela forma mais tradicional em que a gente trabalha todo o processo de inovação, que tradicionalmente era feito inclusive com os departamentos de pesquisa e desenvolvimento, né, dentro das organizações, em que a gente trabalha isso inteiramente, do começo ao fim, dentro da organização, de forma fechada, com a nossa própria equipe e com os nossos próprios recursos. O processo da inovação aberta, que vem ocorrendo cada vez com maior intensidade no mercado, ele tem a ver com as empresas acessarem, dentro de um guarda-chuva, habilidades, talentos, conhecimentos e recursos que estejam fora da sua organização. Isso acontece muitas vezes em parcerias entre grandes organizações e startups, entre parcerias com universidades, com institutos de pesquisa, com cursos, hackathons, enfim, com todo tipo de iniciativa externa que a gente consiga fazer pontes e colaborar para trazer esse processo e facilitar o processo de inovação dentro das grandes organizações. Mas aí fica a pergunta: por que eu deveria inovar? Por que eu deveria me meter ou colocar minha organização em algo que parece tão complicado? E aí é que a gente precisa falar um pouquinho sobre a competitividade dentro das organizações. Competitividade. Essa é a palavra que justifica todo esse esforço com o processo da inovação. Afinal, quando a gente cria uma empresa, a gente está querendo buscar um produto ou serviço que fique estabilizado no mercado, o famoso Product Market Fit. Mas esse estabelecido no mercado nem sempre vai durar eternamente. As empresas precisam estar atentas, então, ao ciclo de vida dos seus produtos e, portanto, atentas à competitividade. Lembrando que é sempre importante proteger o que a gente chama de core business, que nada mais é do que o negócio central ou o negócio principal daquela organização, trazendo a inovação com
o menor risco possível, já que ele é inerente ao processo. Para a gente entender um pouco como isso funciona, vamos falar de alguns exemplos de coisas que deram errado nessa área da competitividade. Primeiro exemplo clássico é o da Kodak. A Kodak foi uma das empresas pioneiras dentro da fotografia e das câmeras, na verdade, digitais. Ela começou, todo mundo veio junto, ela achou que aquilo não ia dar certo, que aquilo não ia pegar, começou a diminuir os investimentos exatamente no momento em que a disrupção daquela tecnologia aconteceu. Porque tecnologia é assim, né? Ela começa devagar e de repente a curva exponencial ganha velocidade. E a Kodak saiu do jogo bem nessa hora. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Ninguém hoje compra uma câmera Kodak na sua loja de preferência. Nesse caso da Kodak, inclusive, um dos motivos, né, por não insistir nessa tecnologia de fotografia digital era o medo deles canibalizarem seu principal produto, que eram os filmes. Né? Na medida que tem fotografia digital, você não precisa mais do filme, eles faturavam, sei lá, quantos milhões de dólares por ano com filmes, então a tomada de decisão do diretor lá em cima, né, alguém assinou esse caminho, foi por medo, no final, né? Medo de perder aquela fatia de mercado de filmes e sem perceber que ele estava deixando passar a grande oportunidade de disrupção daquela indústria. Bom, tem outro caso pra gente contar aqui, que é a guerra que tá rolando entre a Microsoft e o Google. Eu não sei se vocês têm essa clareza, vocês sabem o que tá acontecendo, mas é um pau federal. O que aconteceu? Acho que vocês presenciaram, né, a entrada do ChatGPT no mercado, que muda completamente a relação das pessoas com as buscas, né, por informação, por conhecimento. E a Microsoft, ela investiu R$1 bilhão em 2019 para a criação do ChatGPT, investiu na empresa que é dona do ChatGPT, que é a OpenAI. Na medida que o ChatGPT começou a fazer sucesso, a Microsoft incorporou a inteligência artificial do ChatGPT no Bing. O Bing é o dispositivo de busca, igual o Google tem o dele. A Microsoft tem o deles, que é o Bing, que sempre foi uma ninguém nunca usou. Mas eles fizeram uma apresentação no começo desse ano, e isso é bem típico na indústria da tecnologia, tá? Eles fazem um circo, assim, né? Criam um evento, chamam um monte de gente, a imprensa, para apresentar uma nova tecnologia. E a Microsoft criou um Bing integrado com inteligência artificial, então eles foram mostrando as funcionalidades, né? Então na hora que você faz uma busca no Bing, na lateral direita aparece aqui a conversa com o que seria o chat, então se você quiser aprofundar a conversa com o chat, você pode, ou você segue para um dispositivo de busca igual os que a gente está acostumado. Aí se você abre um PDF, você tem uma extensão do Bing que você pode pedir para a inteligência artificial puxar os pontos principais daquele PDF, resumir relatórios, inclusive comparar relatórios de um PDF que você abriu com algum site específico da internet que nem precisa estar aberto no seu navegador. É assim, é uma dinâmica muito legal, ficou muito bom esse negócio. E ficou tão bom que o Google precisou responder. Essa história do ChatGPT, a Microsoft se apropriando da inteligência artificial, fez piscar um que eles chamam de Code Red, né, o código vermelho, lá na alta cúpula do Google, com esse entendimento de que ou eles se moviam ou eles podiam quebrar a partir da inteligência artificial que foi estabelecida, né, com o ChatGPT e agora no Bing. Por quê? Porque parece que 58% do faturamento do Google, de tudo que eles arrecadam, vem de anúncios que são feitos no dispositivo de busca do Google. Isso é assim, 150 bilhões de dólares por ano, é muito dinheiro. E na medida que o produto deles passa a ser muito pior do que o da concorrente, que é o Bing, eles vão perder todo esse faturamento ao longo do tempo. Então, em resposta à apresentação do Bing, o Google foi lá e fez a apresentação deles, mostrando a inteligência artificial do Google. E parece que foi um desastre, assim, tipo, na apresentação, a primeira conversa com o chatbot deu informações erradas para as perguntas que tinham sido feitas. Aí tinha uma tecnologia de reconhecimento de cor, de imagem, e aí reconheceu a imagem errada. But you want it in Bleu Rouge instead. You can use multi-search for that too. Let's see how that works with a live demo. We are missing the phone. We have okay, we're gonna move on. We can't find the phone. A moça que estava apresentando ficou super envergonhada, assim, parece que foi a maior vergonha de apresentação na indústria de tecnologia desde quando o Steve Jobs, em 2010, não conseguiu encontrar Wi-Fi na apresentação da Apple. Our networks in here are always unpredictable, so they're a little
E esse dia, essa apresentação catastrófica do Google fez com que as ações do Google caíssem, diminuindo o valor de mercado do Google em 100 milhões de dólares em um dia. Para vocês entenderem a importância que tem essa relação de ação e reação a partir do desenvolvimento de novos produtos, nova tecnologia e inovação. E eu acho que isso que você falou traz um detalhe bem importante, que é as pessoas que estão tomando decisão e como elas tomam essas decisões impactadas pelo emocional e os resultados que isso traz para dentro de cada uma das organizações, né? Só um parênteses importante da gente pensar. Porque aí, se eles tivessem, demorado mais para criar a apresentação deles, mas trouxesse algo robusto que funcionasse bem, teria evitado essa depreciação do valor das ações em 100 milhões de dólares. Respostas desesperadas, né, com consequências catastróficas e o emocional tomando conta. Então, esse é sempre um desafio, né, no processo da inovação. E aí, agora, trazendo um caso que até interessante o que foi feito, a gente tem 3 grandes empresas competindo pelo mercado espacial, que é a SpaceX, a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, e a Virgin Galactic, que é do Richard Branson, né? E a gente tem a SpaceX sempre um pouco na frente em relação à corrida espacial em parceria com a NASA, apesar da gente saber que a Blue Origin também está nessa corrida, né? Também tem lá o seu espaço no Cabo Canaveral e tudo mais. Mas a gente viu que uma vez que a SpaceX foi ganhando dimensão e mais autonomia à frente da corrida espacial tradicional, tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic pivotaram, né, seu modelo de negócio para os voos comerciais. E aí a gente assistiu, acho que foi em 2020, acho que foi no primeiro ano da pandemia, os 2 primeiros voos comerciais, né, com tripulação das 2 empresas acontecerem no espaço de uma semana, né, um do outro. E a SpaceX segue lá no seu outro nicho de mercado, que são os voos em parceria com a NASA. Então, Jeff Bezos ainda está na competição com a SpaceX, mas já cavou ali o seu nicho diferenciado de mercado. Então, competitividade é um dos grandes drives desse processo de inovação. Até nesse segmento que é o mais novo fetiche dos bilionários, né? Antigamente os bilionários compravam carrões e um mostrava o carro mais bonito, agora quem tem é a empresa espacial mais promissora. Então, enquanto profissionais do mercado dos negócios que estão em busca de manter as suas empresas funcionando, a competitividade e os fatores que levam a gente a continuar no jogo é muito importante como não só um drive da inovação, mas um drive da longevidade dos nossos negócios, dos nossos projetos e das nossas iniciativas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente olhou um pouco sobre a importância da criação, desenvolvimento e refinamento de produtos e serviços, como as metodologias usadas hoje impactam o cenário de inovação e estimulam a inovação nos seus diversos tipos e como tudo isso está em função de uma grande competitividade entre as empresas. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre o desenvolvimento de produtos e serviços, a gente vai ensinar como fazer as principais metodologias, então fica ligado aqui no canal. E se você já está convencido que entender profundamente sobre como trabalhar produtos e serviços é fundamental para sua carreira, clica no link da descrição desse vídeo que a Saiba Lá tem cursos excelentes que falam sobre essa temática. Se puder, compartilha com a gente o que está pensando aqui na área de comentários. Gostaria muito de ouvir o que vocês pensam, se vocês têm casos interessantes de competitividade e de inovação para dividir com a gente. Então é isso aí, até a próxima!